Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, príncipe da paz, ele tem coisas grandiosas para nós. E vamos estar atentos para nós observarmos como a palavra dele está nos instruindo. Porque quanto mais nós temos dele, mais nós temos para manusear a espada de Deus contra todo o mal. E também se levantar do escudo para se proteger do ataque das setas malignas e dos dardos inflamados. Então a palavra de Deus tudo é para a glória dele, na unção do teu Espírito, no poder que é no nome de Jesus Cristo. E a palavra vai sempre nos direcionar ao nosso Deus. Ele vai sempre nos direcionar para que o impossível aconteça na nossa vida, quando ela manifesta o poder da glória na nossa vida. Nosso caminho, um caminho que vai para a eternidade de gozo, paz e alegria, e não um caminho de dor, ranger de dente, sofrimento e fogo eterno, também é eterno, mas nós buscamos a presença de Deus através do nosso Senhor, que a destra do Pai está intercedendo por nós. Aleluia. A palavra de Deus ela é tão tremenda, olha o que ela nos traz, e para a gente venha se alimentar dessa porção preciosa. Aleluia. Porque existe todos os grandes momentos, mas vai existir últimos tempos, coisas vão acontecer. Por exemplo, no processo, quando Deus falou, Noé, faz uma arca, tinha um tempo decorrido. O tempo para aquele propósito ia chegar nos últimos tempos, não ia? Quando a arca ia aprontar, seriam os últimos tempos daquele propósito com Deus. Por quê? Porque ia acontecer algo ao tempo determinado de Deus, quando se cumprisse aquele tempo. E aquele final daquele tempo foi quando? Quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, foi os finais daqueles últimos tempos, ao qual construiu a arca, ao qual Deus colocou ali, permitiu que fosse um casal de cada animal, e aquela família lá dentro, e o restante de fora, o tempo acabou, chegou o tempo. E a vinda do Senhor, e os últimos tempos, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aquilo demorou, a arca não foi feita em 21 anos, 2 anos, foi muitas coisas, muito tempo foi para fazer. Então aquele tempo estava percorrendo. E hoje não é diferente. O tempo da vida do Senhor está percorrendo. Vai ter aqueles últimos tempos de algo acontecer. Depois vai ter outros tempos e assim Deus vai cumprindo o que Ele falou. Porque há tempo para todas as coisas. E esses tempos difíceis também faz parte do que está na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim, olha só. Aleluia. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aleluias. Pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais e à mãe, ingratos e profanos. 3. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também deste. 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. 7. Que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles dois, né? E continuando aqui, o 10 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança.
perseguições e aflições quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 12. E na verdade todos os que desejavam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sobre de quem os tem aprendido. Aleluia. 16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Olha que palavra, meu Deus do céu. Como Paulo, ali, essa carta, essa palavra tremenda, como ela traz para a gente uma direção, aleluia, que nós temos que olhar para nós, para poder ter a direção que Ele quer que a gente venha seguir. Nós temos que olhar para nós, para ter a direção que nós temos que seguir, e a direção que você tem que seguir, você tem que ter certeza de que ela é do Senhor, que aquela direção, aquele que está indicando a direção, se é de Deus ou não é de Deus, se condiz a direção com a palavra de Deus. Às vezes você tem que olhar pela Bíblia, vai ter muitos direcionando para um lado ou para o outro, tem que ver se está condizendo com a boa e perfeita vontade de Deus, para que a palavra se cumpra na tua vida, para que ela seja a direção ao qual você não venha perder na sua caminhada. Aleluias. Olha só como é tremendo. Aleluias. Está falando que nos últimos dias vai sobre certas coisas. Nós vemos, imagine, hoje em dia, olha só, hoje em dia, a palavra foi escrita há tanto tempo, hoje em dia já está acontecendo muito isso. Se nós observarmos, a gente pode imaginar então, se o tempo demorar mais um pouco, vai piorar ou não vai? Vai piorar. Porque aqui já está dizendo, aleluia, dia difícil, pois os homens, quando fala os homens, fala o ser humano, homem, mulher, não importa. Quando fala os homens, não está direcionando só os homens, livrando as mulheres, está inteirando os homens como os seres humanos, todos. Diz assim, aleluia, serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Nós vemos que isso tudo já está acontecendo. Como diz também, o amor de muitos esfriariam, e muitos amores já têm esfriando. Como você percebe isso? Pelo que está acontecendo no meio da humanidade. Aqui fala, aleluia, serão ingratos, desobedientes a pai e mãe. Você sabe que a desobediência a pai e mãe não é só de jovens, tem adultos, filhos e pais que desobedecem a mãe, não tem? Não tem gente de maior que mora com a mãe, mas não obedece a mãe? Quando fala aqui, não vamos olhar só para as crianças, está falando em desobediência, seja quem for, a desobediência vai haver, então isso é contra, será coisa seria para o mal. Quando você não obedece o que é certo, você certamente vai seguir o que é errado. Porque então tem duas opções. Tem duas opções você seguir, uma ou outra, ou seguir o mundo que te impulsiona como quer, ou seguir a Deus que te livra do que o mundo quer te impulsionar. E o caminho de Deus é um caminho que nos leva para um dia a gente estar diante daquela verdade, como nós vemos como Ele é o nosso Deus e o próprio nosso Senhor, porque quem viu foi quando Ele veio à terra, só que agora Ele voltou para o Pai. Agora Ele é como Ele era, passamos em mais semelhança, está igual a Ele agora, voltou para o Pai e agora é Espírito e verdade, nós temos que adorar. Uns tiveram a oportunidade de o servir, o adorar, reconhecer, Ele terra. Muitos reconheceram e muitos não deram ouvido. Nós estamos pela fé, nós estamos como aquele que é bem-aventurado, nós estamos crendo no que nós não vimos, mas nós acreditamos no que aconteceu e ainda no que vai acontecer, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vemos que tudo isso já está acontecendo. E sem afeição natural, 3, é irreconciliado, ou seja, não consegue reconciliar, ele não aceita nada.
E nós vemos nesse mundo que muita gente não aceita nada. Não adianta querer corrigir, não adianta querendo conciliar. Você vê que na própria justiça, a justiça ela tenta conciliar, né? A gente vê muito isso, até na lei Maria da Penha, entre outras leis, que eles tentam conciliar, né? Mas tu vê que muitos não aceitam, passam por cima e acabou a história. Nós não observamos isso. No mundo espiritual também tem isso. Deus quer direcionar, Deus quer corrigir, quer ensinar, quer obediência, mas a pessoa é irreconciliável, não consegue reconciliar com aquilo que Deus quer. Mas Deus, Ele quer porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não importa se você não entenda, Deus sabe o que é melhor, mas se a pessoa não quiser, aleluia. Diz mais assim: caluniadores sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, né? Caluniador, sabe, aquele que fica caluniando a pessoa, falando coisa, trazendo mal para a pessoa. E os caluniadores não herdarão o reino da glória. E se eles soubessem mesmo, entendessem, não faria isso, na verdade, eles corriam disso. Mas no certo ponto eles também enganam a si mesmos e são enganados pelo inimigo. Aleluias. São cruéis, sem amor para com os bons. Aleluia. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, a Bíblia nos relata, coloca Deus em primeiro lugar. As pessoas estão colocando Deus em segundo. É mais amigo de tudo, do mundo, de tudo, do que de Deus. Às vezes tem até uma certa afeição com Deus, mas Deus não está em primeiro lugar na vida dele. Nós temos que observar se Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso nós não podemos olhar para a vida dos outros, nós temos que olhar para as nossas vidas. Porque Deus vai olhar para a gente individual também. Ele vê um todo, mas Ele vê também cada um individual. Deus, Ele tem observado a gente. Se verdadeiramente Ele é primeiro, ou Ele está depois. Se o mais importante é o que Ele faz, ou se o mais importante é aquele que faz, e não aquilo que Ele faz. Tem muita gente que dá valor a tudo que Deus faz, o que Ele faz, mas esquece que o valor maior está naquele que faz, e não o que Ele fez. Porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a gente só dá valor ao que Ele faz, para a gente Ele só vai ser Deus bom quando Ele fizer. Quando Ele não fizer, já não vai ter valor para nós. Muitas pessoas são assim. Aí anda enganando a si próprio. Aleluias. Glória, glória a Deus. Diz mais assim o 5: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também deste. Por quê? Você já viu como acontece certas coisas? Tem pessoas que a pessoa até boa, tem pessoas que têm até uma direção boa, mas quando ele vai se juntando com outros que desviam dele, ele começa a ser contaminado com aquilo. Quando a Bíblia mostra e quando a gente sabe, a gente não disse para ter ódio e raiva nem deixar de orar, não foi isso. Mas é bom você não ter comunhão, porque a comunhão, a igreja não tem que ter comunhão para que esteja unido forte numa só direção. Se você tiver comunhão, a Bíblia fala que a luz não tem comunhão com quem? Com as trevas, nem o bem com o mal. Então nós temos que observar, comunhão é conviver também junto. Porque as vidas nós vamos orar por elas, porque a gente não lutamos contra a carne nem sangue, é contra principado e potestade. Então não é você ter ódio das pessoas, não é isso. Mas a comunhão, ela vai trazer para você uma contaminação. Porque a comunhão traz o quê? Proximidade, não é isso? Começa a dar ouvido, começa a tudo entrar. Então a comunhão, por isso que a comunhão com Deus nos fortalece. Que as coisas de Deus começam a nos introduzir em nós, uma comunhão com o outro, sabendo que é necessário, porque a batalha ela não para. Nós precisamos estar unidos em oração para vencer o mal, em nome de Jesus, é claro. Então nós vemos que não é bom estar, pode até lutar, mas não tem aquela comunhão, porque naquele lugar, quando aconteceu o mal, você está inserido naquele mal, mesmo você não sendo, mas foi ter comunhão. Por isso que Deus gosta de dar o livramento. Olha, só não vai para esse caminho não, anda nesse, daqui você começa até a lutar por aquele caminho daqueles que estão, mas se tu for para o caminho, se lá acontecer algo, pode acontecer com você. Temos que observar
E também tem a parentela, né? Também nós temos alguns parentes que possam estar nesses caminhos. Não é só amigos, tem parentela, tem a família, às vezes tem até um irmão, na verdade? Às vezes tem um pai, ou tem um irmão, ou tem um filho, não sei. Nós não podemos ir juntos, mas podemos lutar para que o caminho deles do mal seja desfeito para a glória de Deus, amém? Essa é a nossa parte, mas não ter comunhão, não aceitar, não ser contaminado, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Olha o que diz mais. O 7, que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Como vai aprender sempre, mas o que está aprendendo? O aprendizado, tem aprendizado que a gente tem que não leva o conhecimento da verdade, não tem? Nós vemos muitas pessoas na rua que já está induzida com vários conhecimentos, mas o conhecimento que está tendo não está levando ao conhecimento da verdade, então estão sendo enganados. Olha, tremendo como a palavra de Deus se expressa para a gente, porque ela está nos ensinando, ela está nos mostrando. Aleluias. Aqui Paulo, aqui foi referido 2 nomes, porque provavelmente estava muito explícito, Jambres e Jambres, que tem coisas que Deus não deixa escondido, acaba mostrando e você vê o que é. Então aqueles 2 já falou, esses 2 se afastam, mas vai haver outros, sempre há outros, mas deu o nome daqueles 2 que já foi identificado. Às vezes a gente identifica e fica próximo, tem que ter o cuidado. Mas dependendo do que tu já viu, pode ter outros que vão aparecer. Tu deve agir da mesma forma, não querendo mal, querendo até. A Bíblia fala que se você orar para o teu inimigo ele se converter, você ganhou um. Claro, deixou de ser seu inimigo. Agora, se vai o caminho que vai chegar ao final, nós não sabemos, Deus sabe. Mas se ele se converter, você ganhou um amigo. É tremendo, né? A palavra de Deus é tremenda. Aleluias. Aleluias. Para confirmar, o 9: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles 2 nomes, Jambres e Jambres. Aí diz assim o 10: tu, porém, olha só, falou de tudo, mas nós que aqui estamos ouvindo, ele começa a falar, já fala assim, você, tu, porém, tu, quem está ouvindo, tu, porém, e quando eu falo eu também ouço, não ouço? A minha palavra não sai só para vocês, a primeira está aqui no meu ouvido, amém? Então aquele que fala também ouve, e também é para ele. A gente não se isenta porque estamos falando, mas também fazendo parte como vocês também falam. Só que eu estou sendo um canal, mas o canal também ouve. Ela não sai daqui só, não, ela vem aqui primeiro e vai para vocês. Aleluia. Diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quem estava ensinando ali? Paulo, mas ele ensinava em nome de quem? De Jesus. Amém? Lembra do caminho da marcha? Agora eu vou ensinar como você agora vai me servir. Ele passou por tudo aquilo ruim, porque ele fez o povo também passar. Então nós vemos que mesmo assim ele acreditou. Então ele passou sem passar por todas as coisas, tanto a boa como a ruim, mas ele perseverou até o final, Por isso que ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele passou por coisa difícil, mas Deus sustentou ele. Não foi só as coisas boas, ele passou por muita dificuldade, mas se cumpriu o que Deus queria. Deus quer cumprir na nossa vida o que Ele tem na promessa para nós. Então a nossa força é dele. Sem passar, a gente fala assim, isso e aquilo. Não, ele passou por passou fome, necessidade, tudo posso naquele. Ele passou fome, mas quem fortaleceu ele? Deus. Ele foi espancado, jogado lá, apedrejado lá, machucado, mas quem sustentou ele? Deus. Então ele fala isso. A gente fala assim, após todas as coisas, naquele que nos fortalece. Mas quando está ruim, muita gente desiste, vira as costas. Porque se a força vem do Senhor, no momento de fraqueza, aí que ele fala, aí que eu estou forte. Em quê? Em buscar Deus. No momento mais difícil da nossa vida é que nós temos mais força para buscar a Deus. Quando está tudo bem, tu vê que não é tanto, Está tudo bem, mas tem uns que viram as costas, nas dificuldades se afasta, procura até outros recursos, mas quem é de Deus, busca a Deus. Aleluia. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé,
longanimidade, amor e perseverança. Tudo, se você não tiver perseverança, você desiste, não é verdade? Ah, eu não quero mais. Ah, eu não vou mais. Você mostrou que não tem perseverança. Até pelo amor, por tudo que tu busca de Deus, tu tem que perseverar. Você tem que perseverar porque vem luta, é porque vem dificuldade. Mas se você perseverar na fé, a fé vai te mostrar o sobrenatural daquilo tudo que tu está passando. E vai mostrar que Deus nunca te abandonou, que Ele sempre está contigo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E diz assim, aleluia. E com tudo isso na tua perseverança, você não se livra das perseguições, não é verdade? Você tem que perseverar independente de qualquer coisa, porque continua falando assim o 11: perseguições e aflições, quais me aconteceram olha só, em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então imagine vários lugares que ele fundou a igreja, ele foi perseguido. Perseguiram Paulo foi muito perseguido, mas ele diz que de todas Deus me livrou. Deus assim dá o livramento. Deus, quando tem obra para cumprir nas nossas vidas, vai vir a perseguição, vai vir tudo isso, mas o livramento está na mão dele. E o braço dele é um braço poderoso e forte para a gente entender que não está encolhido para que não possa nos ajudar a nos socorrer. Nós sabemos que é o poder de Deus, a autoridade, e o que ele manifesta é o poder dos anjos, que ele faz assim, do anjo, vai lá e livra, vai lá e peleja. Deus dá ordem ao anjo a nosso respeito, não importa qual seja a situação. Aleluia. Deus não precisa vir, mas se ele quiser de lá já dá um fim, mas ele envia anjos para pelejar. Amém? Glória a Deus. 12, verdade, verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Quando a gente é perseguido, a gente fica, não, a Bíblia está dizendo que vamos sofrer. Os profetas lá atrás sofreram perseguição, mas perseveraram até o final. O que é o final? É ser salvo pela graça de Deus que está nas nossas vidas. Amém? Mas diz assim, mas os homens maus, todos os maus, as pessoas más, que tem, maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Ou seja, por isso nós temos que saber. Lembra os crentes de Bereia? Eles ouviam Paulo pregando, mas olhavam a palavra de Deus, para eles saber do que estavam falando. Então, quando você ouve um pastor pregar, alguém pregar, um irmão pregar, um apóstolo, seja quem for, você tem que saber de quem você está aprendendo. Por quê? Tu tem que saber o que você está aprendendo, se condiz com a palavra de Deus, com a direção dele para a sua vida. E tem gente que desvia, tem gente que inverte muitas coisas. Então você tem que saber pela palavra se você deve seguir ou não, porque a palavra de Deus só tem uma direção, não tem duas nem três, só tem uma direção, em Cristo Jesus. Então tudo que é movido pela palavra vai mostrar Ele e vai mostrar o caminho da glória, da eternidade com o Pai. Amém? Glória a Deus. E aí nós vemos, como diz 16, assim, por isso muita gente rejeita a Escritura. A gente não devemos rejeitar, nós devemos aprender com a Escritura, porque para isso também ela foi feita. A Escritura não está por acaso, e não é por acaso que a palavra diz que Deus, que a palavra de Deus não volta para ele vazia, ou seja, o que está escrito vai acontecer, crendo ou não vai acontecer, e que se tirar alguma coisa torna-se anátema ou maldita ao se acrescentar alguma coisa. O que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, já é suficiente para a salvação do homem, do ser humano, em nome de Jesus. Por isso diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, por quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia. E proveitosa, para quê? Para que a Escritura é proveitosa? Ela diz para quê? Nós temos que entender isso. Olha o que diz. Proveitosa para ensinar. Se é para ensinar, nós precisamos do quê? Aprender. Amém? Para ensinar. Inspirada para ensinar, para repreender. Para a gente saber os momentos que nós devemos ser repreendidos e receber a repreensão de quem? De Deus. Porque Ele quer nos ajudar. Ele quer nos tirar, nos desviar daquilo que é repreensível na nossa vida, para que a gente seja irrepreensível.
Então ela também nos repreende, que nós precisamos. Porque nós vemos a presença de Deus, muitas das coisas nós vivemos, muitas coisas nós ouvimos, muita coisa foi ensinada, mas muitas coisas não foram ensinadas segundo a vontade de Deus. Foi do mundo, foi do pai que é ignorante da mãe, ou o próprio mundo que nós seguimos, não é verdade? Então Deus, ele começa a ensinar e repreender, isso não faz, tipo assim, né? Deus vai dando, igual o pai com o filho, meu filho, eu te repreendo, não vai para aquele caminho, está repreendendo aquele caminho a vida dele, às vezes o filho vai, não é verdade? Mas a palavra veio para quê? Para dar o livramento. Então ele repreende, veio para repreender, para corrigir, aleluia. Ela repreende e ela também corrige o que a gente acha que está certo, mas está errado. Porque já viu como a palavra no todo ela nos corrige para caramba? Porque tem coisa que a gente acha que é certo, mas a palavra diz que é errado, então ela corrige a gente, aleluia. Para instruir. Olha só, a palavra veio para nos instruir o que? Em justiça, porque Deus, ele é justo. Então ela vem instruir a gente a ser justo, porque muitas das vezes a gente é injusto. A palavra está nos conduzindo a ser justo, porque justo é o Senhor. Aí tu pede, Senhor, seja feita a tua justiça. Por que também tu não vai fazer justiça naquilo que tu tem que ser justo? Senhor, nos perdoa, mas por que tu não vai perdoar as pessoas e você fica pedindo perdão a Deus? O Pai Nosso fala: perdoai assim como nós perdoamos, não perdoais assim como nós não perdoamos. Então traz também um peso para nós, e essa é como nós perdoamos, o Pai vai perdoar. Se você perdoa, tu vai estar perdoado. Se você não perdoa, é a forma que tu perdoa é não perdoando, o Pai também não vai perdoar a gente. Amém? Por isso que falou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes, não digo que 7, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoa quantas vezes for necessário, em nome de Jesus. Mas os 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O que é que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para a obra? Você vê, presta bem atenção, aqui está dizendo que o homem é perfeito e que não peca. Não, o ensinamento de Deus aperfeiçoa ele para uma boa obra. As outras partes você tem que se achegar a Deus, porque Ele é o único que pode perdoar de pecado, iniquidade e injustiça. Mas você pode estar preparado para a boa, perfeitamente preparado para a boa obra. Porque sabemos que Deus olha para a terra e procurava, deixa eu ver se tem um justo. Por mais que seja usado, por mais que fale, por mais que tenha o dom, justo não vai ter nunca, porque nós somos da terra e falha nós somos. Se o da glória falhou e virado foi jogado por terra, imagina a gente que é da terra. Mas Deus nos aperfeiçoa na sua obra. Se a palavra nos aperfeiçoa a fazer a obra do Senhor. E quando você faz a obra boa, quando vai conduzir a obra segundo a Deus, quem é glorificado? Deus. Mas você é o que? Honrado. Porque você sabe que não é você. Tu sabe que é Deus agindo através da sua vida, em você mesmo e através de você para outras pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Bendito e glorioso é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos colocar em pé. Amado Deus, em nome de Jesus, gratos somos pela tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos louvores, pelo clamor, pela adoração, pela oração e pela tua palavra, que o Senhor nos ensinou a conhecer e prosseguir em conhecer, meu Deus. E aqui nós estamos prosseguindo no conhecimento. Pedimos que o teu Espírito, Pai, sobre nossas vidas, venha nos dar sabedoria, o entendimento da profundidade, da preciosidade da tua palavra em nosso ser, na nossa vida, na nossa mente, trabalhando na nossa alma e no nosso espírito, Pai, nessa obra maravilhosa ao qual o Senhor nos concedeu, porque essa obra é tua, não é nossa, ela é do Senhor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Deus e Pai, cada vida que aqui está, Deus, reveste mais e mais, Pai, na sua caminhada, livrando do mal, Pai, livrando do engano, da mentira, Deus, livrando dos laços do passarinheiro, das setas que voam o meio-dia, da perturbação noturna,
Deus, que a tua mão de poder toque, Deus, que toque nas enfermidades naturais, que Deus, nós somos sujeitos a enfermidades naturais e tanto também a outras espirituais, mas nós temos o médico que cuida o natural e o espiritual, e pelo poder que é no nome de Jesus, manifesta o poder da glória, tira todo impedimento, Deus. Meu Pai, tua filha que sente uma fraqueza na perna, ali uma dor, Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Deus, que ao sair, chega em casa, seja dissipado, Deus e Pai, porque o Senhor Deus que fortalece os seus, Pai. Por isso eu clamo em nome de Jesus Cristo, Pai, porque é o teu nome que se manifesta com o poder. E os outros, Pai, ao qual possa estar necessitado de algo, assim como o teu filho, também da mesma forma nós pedimos, Senhor, toca, Deus. Vai movendo, Senhor, aqueles que foram colocados em oração, aqueles que estão em casa, que estão nos hospitais ou no trabalho, ou lá no CTI, toca, Senhor, com o teu poder. Oh, Senhor da glória, tu é Deus de misericórdia. Pedimos porque necessitamos sempre do Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, porque essa vida que está em nós é do Senhor, Pai. Por isso, obrigado por cuidar de nós e zelar por nossas vidas, Pai. Repreenda as enfermidades. Há um tempo a prosseguir, há um tempo a se cumprir. Nos livra dos maus tempos, Pai. E meu Deus, nos guarda e nos protege, para que nós possamos, meu Deus, cumprir o tempo determinado que tu tem por cada um de nós. E os nossos inimigos sejam aniquilados, os nossos inimigos, meu Pai, seja dissipado, afastado, Deus, porque o teu poder, meu Deus e meu Pai, é soberano, e sobre a nossa vida ninguém pode impedir o teu agir, mas seja tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, queremos ser testemunhos dos teus grandes feitos em nossas vidas e através de nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todos estão de acordo falando comigo? Amém. Glorifica a Deus o teu nome. Pois a glória do Senhor, glorificado, bendito é o teu nome. Pai, nos conceda uma semana, meu Deus, de grande vitória, pois é o primeiro dia. Continua nos guardando com óleo os anjos tudo ao nosso respeito, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.